Queria convidar os irmãos a fazer o favor de abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho segundo São João, capítulo 13. E eu vou estar compartilhando com os irmãos sobre uma melhor definição de ser cristão, a exemplo de Jesus. Capítulo 13, e vamos ler o versículo 12 ao versículo 17. Se os irmãos não se importam, convido os irmãos a ficar de pé, se faz favor. Diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 13, versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Amém? Graças a Deus. Irmãos, podem fazer o favor de sentar. Este texto bíblico é um texto muito conhecido da igreja. Eu até acredito que aqui mesmo em Albufeira já tenho falado sobre isso. Recentemente ministrei sobre este assunto, mas Deus colocou no meu coração este desejo de comunicar com os irmãos ou compartilhar com os irmãos a respeito dessa passagem bíblica. Quando o Senhor Jesus Cristo lavou os pés dos seus discípulos. Eu tenho aqui umas anotações que fiz para não esquecer alguns detalhes, mas vou pedir a graça e a bênção de Deus para que eu consiga transmitir aquilo que Deus tem colocado no meu coração a respeito dessa atitude, deste comportamento de Jesus. O lavar os pés dos discípulos não foi um ensinamento de Jesus para a igreja, para que nós fizéssemos como ele fez, conforme ele disse aqui. Se vocês sabem, vocês me chamam de Senhor e de Mestre, e na verdade dizem bem, porque eu sou. E se eu fiz, vós também deveis fazer uns aos outros. Jesus não estava aqui mandando que nós, a igreja, os seus discípulos, tivéssemos dias determinados para lavar os pés uns dos outros. Por exemplo, hoje é Santa Ceia, então nós vamos mandar trazer um aguidar, alguma vasilha com água, e vamos tocar a andar, a lavar os pés uns dos outros. Porque Jesus mandou que nós lavássemos os pés uns dos outros. Será que foi isso que Jesus ensinou? Creio eu que não, e quero compartilhar com os irmãos essa mensagem de Jesus para nós. Os discípulos de Jesus, eles não estavam preparados, eles não tinham ainda o conhecimento pleno da vontade de Deus para as suas vidas. Eles não tinham no seu coração uma transformação genuína. Eles tinham uma visão deturpada a respeito da mensagem, do ministério e da ação de Jesus em favor dos pecadores.
e em vários textos bíblicos, nós encontramos essa atitude revelada, ou este entendimento dos discípulos revelado através das suas atitudes. Por exemplo, no capítulo de número 10 de Marcos, eu anotei aqui, que os discípulos, eles foram, João e Tiago, ou Tiago e João, como queiram, eles, por não conhecerem a realidade do ministério de Jesus e da vinda de Jesus, o porquê Jesus veio a este mundo, eles, por causa daquilo que estava no seu coração, o pensamento deles, que era ainda imaturos, relacionado com o reino de Deus, eles chamaram Jesus à parte. Diz o autor do Evangelho, segundo Marcos, que eles chamaram Jesus e fizeram um pedido a Jesus para que, quando Jesus assumisse o reino, eles, os dois irmãos, Tiago e João, um estivesse à direita e o outro à esquerda de Jesus. Ou seja, eles queriam estar em eminência e estar acima dos demais companheiros, dos seus demais irmãos. Eles queriam assumir uma posição social elevada na sociedade. Eles queriam ser os maiorais, eles queriam ser os primeiros. Eles, na sua mente, o que era importante era serem superior aos demais. Porque quando eles, no meio dos 12, eles chamam Jesus à parte e tentam convencer Jesus de separá-los em detrimento dos seus companheiros, para que eles fossem os líderes dos demais, eles revelam a natureza deles, de que eles achavam que a posição social, que o mais importante era estar sobre as pessoas. E hoje, permita-me dizer isso, há muitas pessoas que pensam assim. Há muitas pessoas que pensam que a posição social, pensam que estar acima das pessoas, serem os primeiros, conforme o entendimento da sociedade, é o mais importante. E Jesus respondeu diante da pergunta desses dois jovens, e que Mateus registra que Mateus tem faz um outro apontamento dessa situação. Mateus diz que eles ainda influenciaram a mãe, para que a mãe fosse junto com eles, a mãe de Tiago e a mãe de João, fosse junto com eles para interceder em favor deles, para que Jesus pudesse colocá-los no seu governo, no período do seu reino, que eles achavam que Jesus fosse tomar o reino a Israel, tomar o reino dos romanos. Então eles queriam estar em primeiro e segundo lugar depois de Jesus. Jesus seria o rei e ele seria o primeiro e o segundo. Será se primeiro-ministro, vice-ministro, não sei o que eles seriam. Na mente deles, eles queriam ser as duas pessoas mais importantes do reino. E quando Jesus ouviu aquele pedido, Jesus disse que eles não sabiam o que estavam a pedir. Jesus disse que eles não sabiam o que estava a pedir e passou a informar-lhes, passou a orientar-lhes que tinha um caminho mais excelente para eles seguirem. Havia algo que era muito mais importante do que ser o superior no entendimento deles perante os seus irmãos. E Jesus, então, ensina-lhes que eles deveriam, para ser o primeiro, eles deveriam ser o último. Se eles quisessem ser o maior, eles teriam que ser o menor. Jesus começa a dizer-lhes que o maior era aquele que estava pronto para servir. Essa regra é para nós hoje ainda. Se eu quero ser o maior, se eu quero ser o primeiro, eu tenho que estar disposto para servir. Porque só crescemos, só nos tornamos importantes quando nós passamos a ser servo dos irmãos. E poucas pessoas querem ser servos. Poucas pessoas querem servir. A verdade é
que as pessoas gostam de ser servidas. Nós chegamos olha, quando nós podemos e tiramos algum dia do nosso cotidiano, do nosso normal, e vamos a um restaurante, as esposas, aquelas que têm a responsabilidade de cuidar da casa, de fazer o almoço, de lavar as louças, diz, graças a Deus, que maravilha, sentar à mesa, comer, ser servido à mesa, levantar dali, deixar a louça, tudo ali, não lavar a louça, não fazer nada. É maravilhoso ser servido. E Jesus falou, quem serve à mesa é menor do que aquele que está à mesa assentado. Então, na mentalidade humana, o maior é aquele que está sentado à mesa. O menor é aquele que serve. Mas Jesus falou, se você quiser ser o maior, você tem que servir. Você quer ser grande? Então seja o menor. Você quer ser o primeiro? Então seja o último. O conceito de Jesus é diferente do conceito do mundo. O conceito de Jesus de grandeza é diferente do mundo. O mundo é julgado, as pessoas são julgadas pelo aquilo que ele tem. A pessoa no mundo vale o quanto ele tem. E é por isso que as pessoas, por não estarem dentro da vontade de Deus, não conhecerem a vontade de Deus, fazem de tudo para ter as coisas, para possuírem as coisas, porque eles querem ser considerados como grandes, como pessoas importantes, como pessoas que possuem bens, como pessoas que têm posição social. Mas Jesus diz, eu vim para servir, e eu vim para dar minha própria vida, eu vim servir. O meu exemplo é que vocês devem seguir.